No ano 586 a.C., Nabucodonosor, o poderoso rei da Babilônia, contempla com uma mistura de triunfo e perplexidade as ruínas ainda fumegantes de Jerusalém. Seus exércitos haviam realizado o impensável. Derrubaram o Templo de Salomão, uma obra considerada indestrutível, símbolo da glória e da fé de um povo. Diante dos escombros, cobertos de ouro e adornados com madeira nobre do Líbano, o rei se pergunta: como foi possível erguer algo tão perfeito em uma era tão antiga? Pedras encaixadas sem argamassa, adornos meticulosamente trabalhados, detalhes que ultrapassam a engenharia humana de qualquer época, e tudo feito com ferramentas rudimentares. Nabucodonosor não sabia, mas estava diante de apenas uma das construções mais enigmáticas da história, uma obra que parece ter sido projetada com conhecimento que transcendia sua época. Assim como o templo, outras edificações da antiguidade desafiam nossa compreensão. A Arca de Noé, construída por um homem que nunca havia visto chuva. As muralhas de Jericó, que caíram ao som de trombetas e gritos, e a Torre de Babel, uma construção audaciosa que buscava tocar os céus. Cada uma dessas obras carrega segredos que a arqueologia moderna ainda não consegue explicar plenamente. Elas não foram apenas feitos de engenharia, foram manifestações físicas de propósitos divinos, sinais destinados a atravessar gerações, escritos em pedra, madeira e metal, como mensagens de esperança, alerta e instrução. Cada detalhe, um tijolo, uma viga, uma tábua de madeira, um ornamento dourado, possuía um significado profundo, transcendendo o tempo e o espaço, conectando passado, presente e futuro. Comecemos com o navio que desafiou a própria física, a Arca de Noé. Um homem de 600 anos, vivendo em um mundo sem chuva, sem mares e sem tempestades, recebe instruções detalhadas para construir o maior navio da história antiga. As medidas eram precisas: 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, equivalentes a 137 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Imagine isso: uma embarcação maior que um campo de futebol, construída com ferramentas manuais e por mãos que jamais haviam trabalhado com barcos. Em 1993, cientistas sul-coreanos testaram essas proporções em simuladores navais modernos. O resultado foi surpreendente. O formato da arca representava o equilíbrio perfeito entre estabilidade, capacidade de carga e resistência contra ondas gigantescas, algo que a engenharia naval só compreenderia milhares de anos depois. A escolha da madeira também era estratégica. Acredita-se que fosse o cipreste, conhecido por sua resistência à água e capacidade de expansão sem rachar. Cada tábua foi cortada à mão e selada com betume, técnica de impermeabilização que até hoje é utilizada em embarcações modernas. Mas o desafio maior não era a construção, e sim a logística. Abrigar todas as espécies animais, estocar alimentos e garantir água potável para cada criatura por mais de um ano parecia humanamente impossível. Como Noé, um homem idoso, poderia coordenar o maior projeto de preservação da vida animal já registrado? A resposta estava nas instruções que recebeu. Não eram apenas plantas arquitetônicas, mas conhecimento detalhado sobre comportamento animal, conservação de alimentos, ventilação e drenagem. Informações que jamais poderiam ser obtidas por experiência própria, pois nada daquilo existia antes. Durante 120 anos, Noé trabalhou na arca enquanto vizinhos zombavam e contemporâneos ridicularizavam sua missão. Afinal, por que construir um navio gigantesco quando não havia oceanos próximos? Por que se preparar para uma tempestade quando a própria chuva era desconhecida? Mas, no ano 600º da vida de Noé, no 17º dia do segundo mês, algo inacreditável aconteceu. As fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram,
trazendo torrentes de água que caíram sobre a terra por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram todos os montes, transformando a superfície do planeta em um mar sem fim. No meio desse cenário de destruição, apenas a arca permaneceu estável, flutuando sobre as águas com perfeição, protegendo cada vida que nela se encontrava. Durante 150 dias, a arca resistiu às forças da natureza, preservando toda a vida terrestre, sem perder um único animal, sem se romper, sem afundar. Quando as águas finalmente recuaram, a arca repousou nos montes de Ararat, deixando um testemunho eterno. E é neste ponto que a história bíblica se conecta com evidências modernas que desafiam a ciência. Em 1959, pilotos da Força Aérea Turca fotografaram, em uma região remota do Ararat, uma estrutura com formato de navio e dimensões semelhantes às descritas em Gênesis. Expedições posteriores recolheram fragmentos de madeira petrificada, que análises laboratoriais mostraram ser trabalhada pelo homem, preservada por milhares de anos em condições que deveriam tê-la destruído completamente. A arca, no entanto, não foi apenas uma embarcação, foi uma mensagem profética. Ela simboliza que quando o juízo divino chega, existe apenas uma porta de escape, e essa porta não permanecerá aberta indefinidamente. Apenas 8 pessoas, entre toda a humanidade, foram consideradas justas para atravessar o julgamento. E após sair da arca, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios em gratidão, recebendo de Deus a promessa de que as águas nunca mais destruiriam toda a vida. O arco-íris, visto após cada tempestade, permanece como sinal dessa aliança, lembrando-nos que a salvação exige fé, obediência e atenção aos sinais divinos. A segunda obra impossível que estudamos é Jericó, uma cidade fortificada, considerada inexpugnável, com muralhas duplas de até 15 metros de altura e 6 metros de espessura. Josué recebeu uma ordem surpreendente: conquistar a cidade apenas marchando ao redor dela 7 dias, enquanto 7 sacerdotes tocavam trombetas de chifre de carneiro. No primeiro dia, o exército marchou em silêncio absoluto, mantendo disciplina perfeita. No segundo dia, a mesma rotina. No terceiro, quarto e assim por diante. O povo de Jericó, inicialmente escarnecedor, começou a se inquietar. No 7º dia, após 7 voltas, Josué ordenou: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. O som uníssono de centenas de milhares de vozes, combinado com as trombetas, produziu uma reverberação que derrubou as muralhas de forma inexplicável, colapsando-as para dentro da cidade e criando uma rampa perfeita para a invasão. Escavações arqueológicas modernas confirmam que os muros não caíram como seria esperado em um cerco convencional. Eles caíram para dentro, preservando os grãos e outros suprimentos intactos. A explicação está além da ciência, pois a ressonância de pedras irregulares não poderia causar tal efeito. Apenas o poder divino e a obediência coletiva fizeram o impossível acontecer. A lição desses eventos é clara: Deus age através de meios que desafiam nossa compreensão. A arca e Jericó mostram que a fé, a obediência e o conhecimento divino podem superar qualquer limitação humana, transformando realidades e alterando o curso da história. Cada construção, cada trombeta, cada gesto de fé estava alinhado a um propósito eterno. A arca salvou vidas e aponta para o futuro, lembrando que haverá apenas uma porta de escape no juízo final. Jericó mostra que a fé e a obediência podem abrir caminhos onde a força e a lógica humana falham. Hoje, essas histórias continuam a desafiar arqueólogos, engenheiros e historiadores. Mas mais do que isso, elas nos convidam a refletir sobre nosso próprio tempo. Estamos preparados para reconhecer as portas de salvação quando elas se abrirem? Estamos dispostos a confiar em instruções que parecem absurdas, mas que seguem o plano maior de Deus? A arca e as muralhas não são apenas relíquias do passado.
São alertas e inspirações eternas, mensagens gravadas em madeira, pedra e trombetas. Elas nos lembram que milagres existem, que o impossível é apenas uma ilusão e que o tempo de Deus sempre se cumpre. Quando a fé e a obediência se encontram com o poder divino, o mundo nunca mais será o mesmo. Cada detalhe dessas construções impossíveis é um testemunho de que, com Deus, limites humanos podem ser transcendidos e que o impossível torna-se realidade para aqueles que creem.